introduz 4.2 o teorema de valor médio. Essa lição tem basicamente o teorema de Roy e daí tem o teorema de valor médio nas aplicações. Vamos a considerar aqui esse teorema com as seguintes hipóteses: f contínua, derivável em um intervalo aberto, são iguais, então existe o número C, para que f' igual a 0. Começamos a fazer os exercícios. Verifique que a função satisfaz as três hipóteses do teorema de Roy no intervalo dado. Então, encontre todos os números C que satisfazem a conclusão do teorema de Roy. A conclusão do teorema de Roy é que existe o número C em intervalo aberto para que f' de C é 0. Para esta função, temos um intervalo fechado. Claramente, como ele é um polinômio, ela é diferenciável e contínua. Em particular, ela é diferenciável no intervalo aberto. A gente verifica que f de 0 dá 2 e f de 3 dá 2. Ou seja, se temos essa igualdade. A diferencial seria 3 multiplicado por aqui, 3 diminuído 1, seria 2, menos 2 multiplicado por x, 2 diminuído 1, que seria 1. Aqui a derivada seria 6. Em C seria simplesmente substituir x com C. Logo, a derivada é 0 em C, se essa equação é 0. Mas aqui usamos a fórmula de uma função quadrática. Usamos a fórmula para achar as raízes. E aí encontramos que temos duas raízes. E de fato, as duas raízes elas se encontram no intervalo 0, 3. Não. Somente se encontra aqui essa raiz C1. ¿Por quê? Porque essa raiz não pertence a esse intervalo, ¿sí? O número C que satisfaz a conclusão do teorema de Roy seria 1,79, ou seja, C1. 1 mais raiz quadrada de 19 sobre 3. Aqui neste exercício, mostra que não existe um valor C tal que se satisfaça essa igualdade. Bom, aqui basicamente vamos lembrar que seria a conclusão aqui do teorema de valor médio, né? Lembrando que vem depois do teorema de Roy. Fala, por que isso não contradiz o teorema de valor médio? Bom, primeiro que vamos a fazer é escrever esta função liberando das barras do valor absoluto. Aqui simplesmente vamos aplicar a definição só que tem valor absoluto e ela vai depender do sinal se a quantidade que está dentro do valor absoluto é positiva ou negativa. Daí, aqui falta um parênteses, corchete. Aí temos, por exemplo, que já essa função, na verdade, seria para x maior que meio, seria essa 3 menos x. Para x menor que meio, 1 mais 2x. Agora, notemos que a diferencial dessa função pode ter problema em x igual a meio, porque ela está definida de diferentes maneiras. Pela direita, que seria para x maior ou igual que meio, para x menor que meio. Então, vamos a verificar rapidamente quanto dá a diferencial um ponto. Lembre que se ela existe, seria esse limite. Vamos a calcular a diferencial pela direita do meio. Meio tende pela direita. Aqui, f de x, quando x tende a meio por la direita, te vamos a usar aqui, vamos a usar essa definição, seria 3 menos 2x. Agora, notemos que f em meio, a gente tem que utilizar esse 3 menos 2 por x, porque para x, incluindo o meio, está definida a função. Aqui seria 2. Calculando esse limite, notemos que aqui podemos, por exemplo, x menos 1 meio, que podemos fazer uma factorização de 2, porque aqui podemos multiplicar 2 sobre 2, que seria 1. Portanto, aqui concluímos que esse limite seria menos 2. Por outra parte, o limite esquerdo desse limite, seguindo o mesmo procedimento, aqui o único que se modifica é que vamos a utilizar que x menor que 1 meio, vamos a utilizar 1 mais 2x. Fazendo a conta, notamos que 2 note, que aqui seria menos 2, seria diferente de 2. Portanto, em x igual a 1 meio não existe essa derivada. Agora,
Agora, aqui temos a derivada para todo x. Se x é maior que o meio, se x é menor que o meio. Bem, aqui vamos a fazer um resumo dessa função. E vamos ver por que não se satisfaz essa equação. Pues já sabemos que aqui só é f de 3 com f de 0, f de 3 é menos 3, f de 0 dá 1. Substituimos aqui em f de 3. Aqui seria menos 4, aqui seria 3. O sea que você isola, 3 passa a dividir, seria menos 4 terços. Mas lembrando que a definição tem somente a diferencial da função somente dá o valor de menos 2 e de 2, dependendo se x é maior que o meio, menor que o meio já não existe, se x é igual ao meio. Então, como esse valor, menos 4 terços não é ni menos 2 ni 2, então não se satisfaz essa condição. E não contradiz o valor do teorema valor meio, pois a função tem que ser diferenciável. Nós temos que aqui o intervalo a ser pesquisado é 0,3. Tá? 0,3. Meio se encontra entre 0,3, mas a função não é diferenciável em esse intervalo aberto. Teria que ser diferenciado no intervalo aberto de 0 a 3. Mas não diferenciar porque Porque a derivada não existe em meio. Verifica que se a função satisfaz o teorema valor meio no intervalo dado. Então, encontre todos os números C que satisfaz a conclusão de valor meio. Novamente, a conclusão de valor meio tem que ser mais ou menos todos os pontos C que quando você deriva, ele satisfaz essa condição. Agora, o teorema valor meio, nós temos que novamente um polinômio, ele é contínuo e diferenciável, em particular é diferenciável sobre um intervalo aberto. A diferencial seria 3 por 2. Não, a diferencial seria aqui 3x ao quadrado menos 3. No C, simplesmente seria substituir em C. Agora, notemos que para utilizar essa igualdade, teremos que calcular, e como esse é menos 2, teremos que calcular quanto dá f de 2, dá 4, e f de menos 2 dá 0. Agora substituímos aqui na parte esquerda, que seria f' em C, já temos aqui que seria 13 quadrado menos 3, igual a f de 2 menos f de menos 2, já temos calculado f de 2 y f de menos 2, que sería 4 menos 0. Aquí sería 2 más 2. ¿Por qué? Porque sería 2 menos menos 2. Aquí sería 4, que sería 1. O sea, tenemos que calcular o C que satisfaz esta ecuación. Para eso, notemos que aquí menos 3 pasaría a positivo, que sería 4. Aquí C cuadrado, 3 pasa a dividir, y cuando tiramos aquí raíz cuadrada, obtenemos raíz cuadrada tanto numerador como denominador, más raíz cuadrada numerador da 2, y aquí sería 3. Lembrando que este sería el valor absoluto de C. Y ahora esa propiedad de valor absoluto sería más o menos esa cantidad que sería. Mas para hacer valores próximos serían 1,54 y menos 1,54, que de fato eles pertenecen a ese intervalo. Ese sería el resultado de la respuesta. Aquí tenemos esta función. X sobre x más 2 en intervalo 1, 4. Entonces, lembrando que la conclusión sería nuevamente, aquí sería f de b sería 4 y a sería 1. 4 menos 1. Agora, a função é contínua em 1, 4. Note que ela só tem um problema aqui, menos 2. Mas aqui o que se está pedindo é essa função é 1, 4. Essa função não tem nenhum problema, está definida, é contínua e diferencial. Calculamos a derivada.
a derivada do numerador multiplicada por derivada do numerador menos a função do numerador sem derivar multiplicada por a função que aparece no denominador derivada. E aqui o denominador elevado ao quadrado. Então, finalmente, essa derivada seria 2 sobre x mais 2 ao quadrado. Substituindo por c, simplesmente seria trocar x por c. Agora calculamos para poder substituir em essa conclusão um 4. f de 4 seria 2 tercios e f de 1, lembre que estamos usando a definição da função, seria 1 terço. Agora, fazendo aqui a igualdade, seria f de linha de c, que seria essa quantidade, tem que ser igual a esse quociente. Esse quociente dá um 9. Ou seja, você passa a multiplicar aqui 9 por 2 e essa quantidade passa a multiplicar por 1. Logo aqui seria 18. Novamente tiramos raiz quadrada e lembrando que raiz quadrada seria valor absoluto de c mais 2. E aqui, tirando raiz quadrada de 18, sabemos que 18 é 9 por 2 y aplicamos la propiedad de raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 9 sería 3. Luego aquí sería más o menos 3 raíz de 2. Ahora ese 2 pasaría negativo a parte derecha. Y finalmente tenemos dos valores de C. Más o menos C1 pertenece a ese intervalo, pertenece que solamente sería 2,24. C2 no pertenece porque sería menos 6,24. Y estamos interesados en los puntos C que pertenecen a ese intervalo. Nuestra ecuación tiene no máximo una raíz no intervalo. Ese ejercicio ya fue resolvido na aula aquí con C igual 1. Mas sería interesante observar novamente esse exercício. Agora, vou fazer um pouco mais rápido. Tem no máximo uma. Ou seja, se ele, por acaso, ele tiver duas raízes, vamos a encontrar de que isso não poderia acontecer porque vamos a obter uma contradição. Então, supondo que ele tiver duas raízes, vamos a dizer que são A e B, que são diferentes. Lembre que dos números reais, eles podem ser iguais, ou um menor que B, ou a maior que B. Vamos a usar A menor que B. Da mesma maneira, se pode ser feito com A maior que B. Ou seja, que não faz diferença fazer com essa desigualdade. Se A menor que B, lembrando que estamos supondo que eles são raízes, eles têm que satisfazer as condições de raízes, a definição de ser raiz. Agora, como polinômio contínuo sobre AB, estamos pegando, por exemplo, A em menos 2, 2. Suponhamos que A esteja aqui e que B se encontra aqui, está nesse intervalo. Então, aplicamos o teorema de error, que nos diz que f de A é igual a f de B. Então, tem que existir um número R entre A e B. Digamos que o número R se encontra aqui. Tal que f' em R, que seria a conclusão do teorema de error, seria 0. Con f' de R es igual a 3, vamos aquí a función, hacemos la derivada 3, x al cuadrado menos 15. Entonces, como su R pertenece a AB, pero tenemos que ese intervalo AB, él está contido menos 2, 2. Eso significa que el valor absoluto de R es menor que 2. O sea, que el número de R está entre menos 2 y 2. A definición del valor absoluto. Si vos eleva al cuadrado aquí, todo número al cuadrado es un número mayor o igual que 0, por tanto que puede ser el valor absoluto. Aquí sería 4. Ahora você multiplica por 3. 4 por 3, 12, porque 3 es una cantidad positiva. Agora você faz a diferença com menos 15. E obtemos que essa quantidade é precisamente a derivada. E estamos falando que ele é menor que 0. Isso está contradizendo de que a gente está falando de que a conclusão do teorema de Rowley fala que esse número em R é 0 e aqui encontramos que ele não é 0. Então seria uma contradição. Logo tem no máximo uma raiz. Aquí vamos a probar que tengo una raíz real, exactamente una raíz real. Hacemos como procedemos de manera... bom,
Para probar, tenemos que probar primero que existe una, por lo menos una. Eso es dado por el teorema del valor intermediario, que usted valía en menos pi, le da menos 0. Si usted valía en 0, te da un número positivo. Por lo tanto, f continuo diferenciable, porque note que las parcelas son funciones bien comportadas en todo número real. En particular, en ese número, en ese intervalo menos pi 0. Luego, el teorema de valor intermediario es garante de que existe un C, o sea, ya existe por lo menos una solución a esa ecuación, una raíz. Ahora, si esa ecuación tuviera, por ejemplo, dos raíces distintas, como en el ejercicio anterior, vamos a supor que A menor que B, que son dos raíces. Ahora, aplicando nuevamente el teorema de Rolle, aquí en ese intervalo AB, va a existir un número eje tal que f' de R es 0. Anotemos que f' de eje sería 2 menos seno de R, haciendo diferencial. Si a gente llama aquí, por ejemplo, f, vamos a llamar todo ese lado izquierdo de la ecuación. Mas en ese intervalo, ¿qué acontece aquí con L? L es menor o igual que 1. Você multiplica por menos, você muda aqui, tem que mudar o sinal da desigualdade. Agora você suma com 2 e você encontra que toda essa derivada é maior que 0. Mas você está dizendo que o teorema de Rolle ele te afirma que S em R é 0. E a contradição surgiu porque você supor que existiam duas raízes. Portanto, esse fato que você tem como suposição não pode ser verdadeiro. Ou seja, solamente existe uma raiz real. Agora, para essa outra equação, vamos a chamar f de x, x elevado a 3 exponencial a x. Novamente, a gente valia menos 1 em 0 e encontra que aqui dá menos 0 e aqui dá mais 0. Ou seja, o teorema de valor intermediário ele te garante uma raiz é menos 1, 0. Agora, vamos a novamente supor que si tuvieran dos raíces, de alguna manera vamos a encontrar alguna contradicción. Y con eso concluir que no es posible dar esa suposición. Agora, novamente, o teorema de valor intermediario, o teorema de valor medio, de Rolle, perdón, teorema de valor de Rolle, aquí, ele te va a implicar una existencia de un R entre A y B. Si você calcula la diferencial de esa función, você va a notar que sería 3 veces x al cuadrado y la diferencial de exponencial sería misma exponencial. Pero note que aquí, que toda esa cantidad ya es mayor que 0. Bom, aquí puede ser 0, caso de que reciba 0, pero esa cantidad allí, ella nunca es 0. Por tanto, você está contradiciendo nuevamente de que la conclusión del teorema de Rolle. Así la ecuación solo puede tener una raíz real. Aquí en ese otro ejercicio, dice que tem máximo duas raíces reais. Aqui sí se va a ver a consecuencia de ser real. Tem no máximo duas. Vamos supor, então, que ela tem 3. Ele fala que no máximo tem duas. Vamos supor que tem 3, A, B e F. Que avaliado dan 0. Note que aqui, essas duas partes, podemos aplicar o teorema de valor real aquí, entre A y B, y entre B y F, para dar asistencia de C1 y C2. Tal que, avaliado en C1, F' avaliado en C2 dan 0. Eso que está falando que a derivada tem no máximo duas soluções reais. Mas a derivada, você observa que a derivada seria 4, x a la 3 más 4. Você aquí puede factorar un 4. La única función sería aquí, faça a derivada, 4, x a la 3 más 4. Cuando usted faça factorar 4, lembre que ese x a la 3 más 1 você puede escribir como x más 1 multiplicado x cuadrado menos x más 1. Agora, você aqui, por essa afirmação de que tem 10 raízes, você faz uma conclusão de que ele tem duas soluções reais. Mas note que aqui você, para isso ser 0,
você tem que, para que este seja zero, lembre que tem que ser cada produto zero. Bueno, aqui não tem problema. Se este fator é zero, você teria uma raiz x igual a menos 1. Mas note que este polinômio não tem raízes reais. Por quê? Porque este é um polinômio de grado 2. Você aplica novamente a fórmula. Você observa que se o que você tem aqui dentro, a raiz quadrada, ele tem que ser maior que zero para que seja um número real. Por quê? Porque se ele é maior ou igual que zero, se ele é menor que zero, então aqui teria um número que não é um número real, é um número complexo. Nesse caso, para essa equação, temos que ele é menor que zero, que a gente chama o discriminante. Portanto, aqui a gente somente encontra uma raiz real. Isso estaria em contradição com a conclusão que você supôs. Você assumiu de que existiam duas raízes. Então, portanto, aqui só tem uma raiz real. Portanto, lo que a gente supôs aqui que tinha três, isso nunca pode acontecer. Você já tem no máximo duas raízes. Dos corredores iniciam uma corrida no mesmo instante e terminam empatados. Porque em algum momento, durante a corrida, eles tinham a mesma velocidade. Então, a dica é considerar aqui a diferença da função posição de cada corredor. Então, seja, GH, função de posição de corredores no tempo inicial, vamos chamar T1, tempo final T2, B. Então, como fala aqui, o problema é que eles terminam empatados, o que significa que F de B é igual a H em B. E que eles iniciam no mesmo tempo significa que Y de 0 é igual a H de 0. Portanto, se a gente define F, que está falando aqui, de tempo final e tempo inicial, então vamos a encontrar que F de 0 vai ser igual a F de B. Porque a diferença, como eles são iguais, seria 0. Aqui aplicamos o teorema de Rolle. Então, existe um número entre 0 e B, tal que F' de ser 0. Basicamente, aqui fazemos a diferencial, que seria a diferença da diferença de funções. Então, ou seja, que você substitui aqui em C, aqui seria 0. Portanto, teríamos aqui Y' em C, isso dá 0, pero em C. Então, por isso temos que substituir aqui em C, em C e em C. E assim encontramos que Y' em C é igual, existe o número C, tal que Y' em C é igual a H' em C. Lembre que se Y é a função posição, a derivada seria a função velocidade. Então, isso significa que assim no tempo segundo ambos corredores têm a mesma velocidade.